Glória a Deus, aleluia. Salve a cada irmã nesse dia com a paz de Cristo Jesus. Amém. Que Deus venha abençoar, que Deus venha falar do teu coração nesse dia, mais uma vez, né, através da palavra do Senhor, né? Feliz, alegre, mais um dia estamos respirando, mais uma oportunidade temos tido, né, de seguir o Senhor, levar a sua palavra. Amém. Temos falando de cear indignamente, temos falando de não andar contra a palavra de Deus, né? Salmo 107. Temos falando de ser trigo e não ser joio. E a notícia boa é que Deus quer que nós sejamos trigo, ainda que nós estamos sendo joio. Deus muda, né? A Bíblia diz que ele transformou água em vinho, João 2. Então ele pode transformar também joio em trigo. Na sequência dos vídeos, Deus vinha falando forte no meu coração ontem, e eu vou mostrar para você como ele quer que você seja trigo, porque Satanás quis fazer de Jesus o joio. Na sequência nós vamos ver. Quero deixar para os irmãos hoje Números capítulo 14, Números 14, Velho Testamento, né? Para você me acompanhar comigo, o que é o joio e o que é o trigo. Atitudes, né? Atitudes que me levam a ser joio muitas vezes. E aí, eu sendo joio, eu sei o errado, né? Quem tem acompanhado as lives, os videozinhos, vem entendendo. Números capítulo 14 diz assim, eu vou ler o versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra. E nola dará. É uma terra que emana leite e mel. Amém? Então Deus prometeu, né, para quem conhece a história, entrar na terra prometida, né? Canaã. A terra era boa. A terra era benção, né? Mas aqui ele disse, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos entrar. Muitas pessoas dizem assim, não, hoje nós vivemos pela graça, irmãos, é pela graça. A gente diz assim, vamos orar, irmãos, vamos perseverar. Não, irmão, é pela graça. Amém? É pela graça. Mas o Senhor nos dá a graça e nos manda perseverar, né? Então aqui ele vem dizendo, aqui já era pela graça. Quando pecava, matava-se um cordeiro. Mas o que disse o nosso irmão aqui, acho que foi o Caleb que falou, não sei se foi o Josué ou foi o Caleb. Se o Senhor se agradar de nós, nos fará entrar nessa terra. Então Deus tem que se agradar de mim. Deus tem que se agradar de você. Então, para ele se agradar de mim, tem que ser trigo, não joio, porque joio ele disse que vai para o fogo lá, né? Mateus capítulo 13, depois você vê lá a parábola, 19 em diante. Veja o que diz aqui, ó, eu vou ler um pouquinho antes agora. Eu li o 14, 8, eu vou ler o 13, 31, um pouquinho para trás. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E disse dos filhos de Israel, e diante dos filhos de Israel, infamar a terra que tinham espiado, dizendo, a terra pela qual passamos é terra boa, mas que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos os Anaques, os gigantes, pois os descendentes de Anak são raça de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Assim também lhe parecíamos. Você está entendendo? O que o joio faz? Quando a pessoa tem uma atitude de joio, ela infama. E disseram os filhos de Israel, e diante os filhos de Israel, infamaram a terra. O joio, ele traz uma má fama, um mau testemunho, né? Ele não frutifica do jeito que a palavra manda frutificar. Vamos supor, o joio não faz o que agrada a Deus. E aqui Deus prometeu que o povo ia entrar na terra de Canaã, e alguns que foram lá de 12, Josué e Caleb, viram a terra é boa, tem problemas, né? Mas a terra é boa. Assim é eu e você. O trigo diz assim, não, o mundo já é do maligno, mas o céu é bênção. E o joio diz assim, não, mas não dá mais, porque se é para estar na igreja, eu já não vou mais, lá em vez de quando eu vou, ainda uma vez por mês tá bom, né? Então, aqui a Bíblia diz que Deus se agradou de Josué e Caleb, o texto todo nós olhar. Somente entrou lá Josué e Caleb. E aqui eles começaram a infamar a terra, né? Começaram a falar mal, não, Deus prometeu, mas não vamos conseguir, né? Desde quando, irmãos? Quando Deus promete uma coisa, tu não consegue. No mundo, 3 aflição, disse Jesus, mas tem de bom ânimo. Eu li o 13, 31, eu li o 14, 8, eu vou ler o 14, 24. 14, 24. Porém, o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me. E eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá a herança. Amém? Então, o que houve com Caleb? Ele perseverou. O trigo, ele persevera.
O joio não. Ele perseverou. Aí se tu olhar um pouquinho para frente, vamos pegar uma palavra de Jesus aqui em Mateus 24. Só você vai ver o que é perseverar. Mateus 24. Você que tem a sua Bíblia, me acompanhe. Mateus 24, nós encerramos aqui. Mateus 24, no versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. No 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui ele está falando das tribulações, né? Vão ser perseguido, vai ser tribulações, vai ter todas as tribulações que estão aqui no Mateus 24. E ele diz aquele que perseverar até o fim. O que diz a parábola lá de Mateus 13? Por causa da perseguição, da angústia, abandonar o caminho do Senhor, abandonar a palavra, você está entendendo? Então não podemos desistir, mas aquele que perseverar. Por que Josué e Caleb não, tem problemas? Tem cobiça, tem dinheiro. Hoje em dia tem cobiça, tem roubo, tem fofoca, tem mentira, tem avareza, tem suborno, tem tudo isso, mas nós vamos perseverar. Então nós vamos entrar na terra prometida, né? Por causa aqui diz que vai ser tribulação, perseguição por causa do nome do Senhor. Em Mateus 13 ele diz que a palavra não frutifica, né? Por causa da perseguição, da avareza, das concupiscências dessa terra, o povo abandona a palavra. O que estava acontecendo com aquele povo de lá? Em Números, só Josué e Caleb entraram. E os outros só infamavam, né? Tinham uma má fama, traziam uma má fama sobre o evangelho, e isso tudo está escrito, mas nós temos que perseverar. E aqui diz, porque se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mas aquele que perseverar, Josué perseverou nele teve algo diferente, disse o Senhor. Que Deus abençoe toda essa palavra, que você possa crer no que Deus prometeu. Deus prometeu e Ele vai nos dar a vitória em nome de Jesus, que é lá no céu. Paz.